A gente continua o papo de ontem. Ontem a gente falou sério com a doutora Ana Bernal, advogada, em relação à questão do abandono afetivo, né? E aí, como o abandono afetivo está completamente relacionado à relação de pais e filhos, e separação, divórcio, etc., a gente acabou recebendo muita pergunta relacionada à pensão e guarda compartilhada. E assim, você pede, a gente atende, né? Então, a gente complementa com a advogada Luísa Sanches, que é especialista em direito das famílias e também de sucessões. Ela já está aqui, vai nos ajudar. Seja bem-vinda, doutora. Olá, muito obrigada. Cláudia, tudo bem? Pela tudo disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Esse é um assunto que, infelizmente, tem muita gente precisando entender. Eu digo infelizmente porque eu sou super a favor do casamento. Eu fico assim, uma coisa que me entristece é ver um casal se separando, né? Porque é muito sofrimento para todos, e principalmente para os filhos, né? Sempre. Para todos os envolvidos, um divórcio é sempre muito difícil, né? E quando tem crianças no meio, pior ainda, né? O abalo psicológico é maior ainda. Pois é. Ontem a gente falou sobre o abandono afetivo, muito que triste. É uma dor muito grande, muito triste. Mas mesmo assim, a questão da pensão alimentícia, da guarda, quando tem aquela briga horrorosa, a criança sofre mais ainda, né? Muito mais. E a guarda também envolve o abandono afetivo, né? Porque muitas vezes tem muitos pais e muitas mães também, né? Que, bom, eu pago a pensão em dia, mas eu não vejo a criança. E isso para a criança traz um abalo psicológico enorme, né? Porque a criança não precisa só do dinheiro, não precisa só da pensão. Ela precisa, de fato, da companhia do pai, da mãe, dos familiares, avós, todo mundo ali do meio social dela e familiar. Pois é, essa é a questão. Bom, a gente tem muitas perguntas, doutora. Que bom. Ontem chegaram várias perguntas e a nossa intenção é atender mesmo essa turma que mandou vamos esclarecer. Então, eu vou pedir já para a produção colocar na tela as perguntas, porque assim, a dúvida de um responde a do outro, nesse meio do caminho eu vou perguntando também, e você fica à vontade. Se você não mandou ontem, dá tempo de mandar hoje, é só entrar lá no nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial, e a doutora Luísa Sanches responde já já, tá bom? Então deixa só a produção colocar aqui na tela. Mas antes da gente responder diretamente, o que seria guarda compartilhada? Como é que é a lei em relação a isso? Bom, a guarda compartilhada é uma modalidade de guarda, né? Hoje nós temos a guarda compartilhada, a guarda unilateral, e essa guarda compartilhada, ela causa muitas dúvidas em todo mundo. Então, a maioria que chega no meu escritório pergunta, doutora, o que é essa guarda compartilhada? As mães têm medo, os pais têm medo da guarda compartilhada, que hoje é uma regra no nosso ordenamento jurídico. Então, o que é a guarda compartilhada? A dúvida maior é 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe? Não. A guarda compartilhada, ela prevê o compartilhamento de obrigações e deveres ali. Então, onde a criança vai estudar, qual médico ela vai ser atendida, que religião ela vai seguir. Então, a intenção da guarda compartilhada é que os pais realmente compartilhem informações e que não haja mais aquela modalidade de guarda em que a mãe ou o pai tinha guarda e não passava informação para o outro. Então, o pai ou a mãe não participava efetivamente da vida do filho. Então, o intuito da guarda compartilhada é que o genitor ou a genitora participem da vida do filho. Vão junto às reuniões de escola, participem das consultas médicas. Então, não tem nada a ver com a residência. Porque na guarda compartilhada você pode ter a residência fixa como a base mãe ou pai. Mas o que se compartilha são os deveres e as obrigações paternas e maternas. E eu acho que aí vem uma dificuldade enorme, né? Porque os pais precisam se relacionar, tem que ter diálogo entre eles. É, o diálogo, essa é a maior dificuldade da guarda compartilhada. Porque se não há diálogo, como você vai compartilhar uma guarda? Se o pai e a mãe não se entendem, como eles vão dividir informações? Existem meios hoje, né? Que os profissionais do direito, os juízes, promotores, a gente sugere para os pais. Então, de repente, abrir um canal de contato, um e-mail, uma terapia para aquela família, porque o que tem que haver na guarda compartilhada é o diálogo. Então, se não há diálogo, não há como compartilhar a guarda. Perfeito. Vamos lá, vamos ver se já temos as perguntas organizadas aqui para a gente poder atender pontualmente a sua questão. Pode pôr, produção, por favor, aqui na tela. Eu já quero passar para as perguntas. O Lúcio de São Paulo diz: separei há 4 meses e recebi uma proposta para trabalhar no litoral.
Mas minha ex-esposa disse que não irá deixar meu filho ir me ver, nem de forma quinzenal. Não quero recusar essa proposta, pois estou indo para dar uma boa vida para ele. O que devo fazer? Então isso é muito comum. Não só para os pais, como para as mães também, né? Então, o pai ou a mãe recebe uma proposta de trabalho, às vezes em outro país, outro estado, outra... Então, a gente tem várias maneiras dele continuar tendo convívio com o filho. No caso dele, o que ele deve fazer é ingressar com uma ação pedindo para que aquela mãe seja obrigada a manter o regime de convivência da filha. Eles vão ter que achar meios agora de, bom, eu tô no litoral, a cada 15 dias ou eu busco ou você leva, né? E caso a mãe não entre em um acordo com o pai, o juiz vai obrigar que essa mãe cumpra esse acordo. Até existem casos em outros países, então o pai ou a mãe se muda para outro país. Como ele faz? Ele não convive mais com o filho? Não, existe a convivência virtual também. Então, além dele ver a cada 15 dias a criança, ele pode sugerir, o juiz pode sugerir, então, olha, todos os dias você faz uma chamada de vídeo, ou a cada 2 dias você faz uma chamada de vídeo, para que aquele contato não fique escasso. Para que aquela criança não veja o pai só a cada 15 dias, né? Então, o que ele tem que fazer é entrar com uma ação pedindo para que o juiz estipule esse regime de convivência. Perfeito. Vamos lá, próxima pergunta na tela. Se você ainda não mandou pergunta, dá tempo, tá, gente? Eu passei direto para as perguntas, porque como temos bastante perguntas, a gente vai respondendo aí para atender a maioria dos casos. Mas se você ainda não mandou a sua, pode mandar que dá tempo. Vida Melhor Oficial, lá no nosso Instagram, é o caminho mais rápido para você enviar a sua pergunta. A Priscila de Belo Horizonte diz assim: tenho guarda compartilhada e meu ex-marido está cada vez menos ajudando nas despesas dos nossos filhos, porque, segundo ele, eu ganho bem e posso custear tudo sozinha. Como posso obrigá-lo a ajudar, sendo que ele é autônomo? Também é complicado, é o caso do autônomo, né? Então, como eu fixo uma pensão alimentícia no caso do pai que ele não é registrado, que ele não tem um salário fixo mensal, que a gente não pode se basear no salário dele? Padrão de vida. Então, mamãe, se o papai não é registrado, se ele é autônomo, rede social, o carro que ele busca a criança, os lugares que ele frequenta, junte provas de tudo isso. Porque às vezes o pai, ele realmente não tem um registro, ele não é registrado exatamente para burlar a lei, para não pagar a pensão. Mas o pai não é registrado e vai buscar a criança com o carro 0 do ano. Então, alguma coisa não fecha, a conta não fecha. Então, o que a mãe tem que fazer é se munir de provas e demonstrar para o juiz, olha, ele mora num lugar X, ele anda com o veículo X, ele frequenta lugares X, então ele pode sim, ele tem capacidade financeira para contribuir com o sustento do filho. É contribuir ou pagar todo o sustento do filho? Como é que funciona? Depende. Porque a pensão ela não é fixada de acordo apenas com o que o pai ganha, né? Ela é fixada de acordo com a necessidade da criança. Então, eu sempre dou o caso de um jogador de futebol. Quanto ganha um jogador de futebol por mês? Milhões. Alguns, né? Você vai fixar 30% de milhões? Mas será que aquela criança precisa disso mensalmente? Não. Então, a gente se baseia num princípio que é um trinômio, a gente vai falar, né? Necessidade, possibilidade e capacidade. Então, necessidade quem precisa, quanto aquela criança gasta por mês? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000? A gente chega nessa conta. Quanto o pai e a mãe ganham por mês? Porque muitas mães às vezes não trabalham e o pai trabalha e pode contribuir com mais. Então, proporcionalidade. Quem ganha mais contribui com mais, quem ganha menos contribui com menos. Mas, em regra, ambos têm que contribuir com o sustento do filho, tanto o pai quanto a mãe. Você vê, né, que ela disse que ela ganha bem e que ela pode custear tudo sozinha. Ela pode custear? Ela pode. Mas é obrigação dela custear tudo e o pai não? Não, porque não é nem justo. Então, qual é o papel do pai? Não importa se ela ganha mais ou ele ganha menos. O pai também é obrigado a contribuir com o sustento do filho, dentro da proporção dos seus rendimentos, claro. Perfeito. No caso que você falou, né, de um pai que ganha milhões, e aí vamos supor que ele é casado e os filhos estão acostumados com uma vida de alto luxo, motorista, segurança, escola bilíngue, viagens para Disney, a lei obriga que esse pai mantenha esse padrão de vida
alto para essa criança? É exatamente isso. Muitos pais também usam a desculpa de então eu não sou mais casado, eu tenho uma nova família, eu tenho um novo filho. Então, agora eu não posso contribuir da mesma maneira. Não. A gente brinca, o pai que janta no McDonald's, ele tem que pagar o McDonald's. O pai que janta num restaurante caro de luxo, ele tem que levar o filho no restaurante caro de luxo. Então, o padrão de vida do pai, o filho tem que acompanhar. Então, se o pai tem um padrão de vida A, o filho também tem que ter. O pai tem que manter o padrão daquela família, daqueles filhos que ele pode não ser mais casado, mas ele tem que continuar mantendo o padrão dos filhos. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá. É da Rose. Qual o valor calculado em pensão alimentícia para 3 filhos? Aí foi o que a gente estava explicando agora. Não existe um valor fixo, não existe na lei, não existe nada escrito. Olha, o valor é esse, o valor é aquele. É um mito. E é um mito muito grande. Muitas pessoas falam, é 30% esse valor. Não, esse valor não é fixado em lei. A gente se baseia nesse valor. Por que 30%? Porque é um valor que o pai, vamos supor, tire daquele salário 30%, que ele consiga se manter e consiga manter o filho. Porém, o que essa mãe tem que fazer, ou esse pai, no caso, que a gente não sabe? O cálculo do que o filho gasta. Então, quanto os seus filhos gastam? Compreende moradia, lazer, educação, segurança, alimentos em si, que é o mercado, o lanchinho da escola. Ela vai fazer esse cálculo, no final desse cálculo ela vai falar, deu um valor X. Esse é o valor que aquela criança precisa para sobreviver, com dignidade, né? Então, daquele valor, a gente faz o cálculo da pensão alimentícia. Tecnicamente, seria 50% para a mãe e 50% para o pai. Mas, voltamos a falar, se o pai ganha mais, ele contribui com mais. Ok. A Maria quer saber assim, a mãe não aceita que o filho faça terapia. Como agir? Entrar com uma ação e comprovar judicialmente, mostrar para o juiz provas que aquele filho precisa de uma terapia. Eu tive um caso muito interessante recentemente, que a criança tinha transtorno do espectro autista e o pai não aceitava. O pai dizia, não, ele está com atraso da fala porque é normal, é dele, ele é preguiçoso. A mãe foi, procurou o tratamento, verificaram que ele tinha necessidade de terapias. E que, inclusive, o pai deveria acompanhar nas terapias, que uma parte enorme do tratamento era que os pais acompanhassem, para que aquela criança se desenvolvesse da maneira correta. E o juiz obrigou que o pai participasse das terapias, pagasse as terapias, porque muitas vezes tem gente que acha que é frescura, né? O psicólogo, pra quê? É frescura. Não. Se você comprovar a necessidade da terapia, o pai tem que contribuir com o pagamento e também participar dela. Perfeito. Obrigada, Maria, pela sua pergunta. A próxima pergunta, vamos lá, é da Ana. Meu ex-marido pagou pensão até os 18 anos para o meu filho. Hoje ele tem 26, faz faculdade e está desempregado. Meu ex-marido não quer ajudá-lo. Judicialmente ele está correto? Ele está totalmente errado. Em primeiro lugar, ele pagou até os 18 anos e parou por conta própria. Tá errado, mamãe? Cobra o valor. A gente só pode parar de pagar a pensão alimentícia quando vier uma sentença obrigando e exonerando esse pagamento. Então, muita gente acha assim, meu filho fez 18 anos, agora eu posso parar de pagar. Você não pode parar de pagar. Tem que entrar com uma ação específica para que seja exonerada essa pensão. Porém, no caso do filho ainda fazer faculdade, independente dele ter 26 anos, o pai não tem mais a obrigação de sustento, mas sim de solidariedade. Então, o filho está desempregado, não consegue pagar a faculdade, o pai tem que ajudar o filho. Não mais sustentando aquele adulto agora, né? Mas solidariamente ajudando no custeio da faculdade, do transporte, da alimentação. O estudo é obrigação dos pais até que grau de ensino? Tecnicamente, o que a nossa jurisprudência entende? Que é a faculdade. Então, obviamente, o pai pagou a faculdade. Normalmente, o adolescente sai com 17, 18 da escola e vai para uma faculdade. E ali a faculdade ele faz até os 24, 25 anos, talvez. Claro, tem casos específicos. Um curso de medicina é um pouquinho mais longo. Agora, tem muita gente também que, então meu pai é obrigado a pagar meus estudos para sempre? Não, eu fiz direito.
Meu pai tinha a obrigação de contribuir comigo ali, até o final da faculdade. Se eu quero fazer uma pós-graduação, uma segunda, uma terceira, Então, uma quarta, caso, não. Até o final da faculdade, o pai tem que pagar. Tem que pagar até o final da faculdade. E aí também entrar com ação de exoneração, tá? E não é só a faculdade, porque assim, se o filho faz faculdade, ele tem que ter um transporte até a faculdade, ele tem que ter um lanche Alimentação. na faculdade. Existem faculdades que são um período integral. E aquela pessoa que faz a faculdade não pode trabalhar. No caso de uma veterinária, uma medicina, como que ele vai trabalhar? E aí ele já paga direto pro filho, uma vez que o filho já é maior? Depende do que ficou fixado em sentença. Se na sentença de alimentos ficou fixado que o pagamento seria na conta da mãe, vai direto para a conta da mãe. Se ele entrou com uma ação e não, eu quero exonerar porque ele fez 18 anos, o juiz vai entender, não, ele fez 18 anos, ele faz faculdade, se ele faz faculdade, então você continua contribuindo e pode pagar direto na conta dele porque ele já é adulto e responsável para isso. Tá joia. Obrigada, Ana. Então tem que correr atrás do retroativo aí. Exato. Diva, tem um filho com deficiência, ele tem 22 anos e não tem o nome do pai no documento. Ainda pode receber a pensão, se for a justiça? Ele pode e deve, né? É um caso muito específico no caso, né? Primeiro ela tem que correr atrás do quê? Do reconhecimento dessa paternidade. Então é passos de formiguinha, ela vai ter que fazer o reconhecimento dessa paternidade, reconheceu, fez a retificação do registro civil dele, aí ela entra com a ação de alimentos já no reconhecimento de paternidade e explica, olha, meu filho tem 22 anos, no caso dele, por exemplo, talvez seja um adulto que precise para o resto da vida de alimentos. Porque mesmo ele sendo adulto, ele não tem capacidade para contribuir ou para se sustentar sozinho, para se manter e não só financeiramente. Além do financeiro, se essa mãe vem a falecer, quem tem que ficar com a curatela desse menino? É o pai. É o pai, porque ele tem a obrigação não só de sustentar, mas de cuidar, de amparar. Assim como o filho tem a obrigação de amparar o pai na velhice também. São tantas questões, gente. Por isso é bom estar sempre protegida e amparada por uma boa advogada. Doutora Luíse Sanches, ela tá no Lou Sanches no Instagram, você deve seguir lá, porque tem outras informações também, e lá também você tem um contato direto com ela. Se preferir, pode anotar o WhatsApp, já manda uma mensagem, que é o 119-9606-1406, 119-9606-1406. Isso mesmo. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. O prazer foi nosso. Muito obrigada. Ótima tarde, viu? Obrigada.